Está chegando. Ah, legal. Oito horas e 1 minuto. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estarmos juntos outra vez. Boa noite, Laureci, Cida, Álvaro, Aloísio, Catarina. É assim, muito bom a gente estar junto de novo. E para vocês que estão com a gente aí pela primeira vez no Facebook, obrigada. Sejam todos bem-vindos. E como se nós estivéssemos lá no Vivência presencialmente, Aloísio, nós iniciamos o nosso trabalho com aquela nossa prece de harmonização. E, normalmente, eu peço para um dos trabalhadores fazer, esse um dos trabalhadores normalmente é a Laureci, né, Laureci? Mas, se tiver alguém que queira fazer a prece inicial... Hoje eu gostaria que outra pessoa fizesse, justamente pelo risco de cair, né? Então, a Cida, a Lourdes... Tá certo, então. Bem, eu acho que vou fazer então, porque a Cida e a Lourdes, elas ficam, né, são equipe da vibração, do passe. Então vamos lá, nesse momento, vamos serenando os nossos corações, direcionando o nosso pensamento a Jesus, ao alto, e agradecendo por esse momento, por essa oportunidade de encontro, que o nosso amigo Aloísio tenha todo o amparo e a inspiração para que esses conhecimentos possam entrar em nossas mentes e em nossos corações e que principalmente possamos levá-los adiante, aonde assim aprouver, aonde for útil. Então, agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara, agradecemos aos mentores do Vivência e pedimos a permissão a Jesus, nosso Mestre Maior, para darmos início a mais esse trabalho. Deus Pai de amor e bondade, toda a nossa gratidão, que assim seja. Aloísio, muito obrigada por ter aceito aí a nossa solicitação com tanta gentileza. Eu sei o quanto você trabalha bastante em prol da divulgação da doutrina, o quanto isso é caro para o seu coração. Então, eu fico muito feliz de você ser nosso amigo do Vivência e estar com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Que agradeço. A palavra é sua, por favor. Bom, então vamos lá. Eu que agradeço aí ao convite da Adriana, de toda a equipe do Grupo de Estudo Espírita Vivência. Para quem não conhece, está assistindo a gente ao vivo pela internet, ou quem vai assistir depois pelo Facebook, o Grupo Vivência fica na cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, né? Então, agradecemos aí a Adriana, toda a equipe, pela oportunidade de falar um pouco sobre o Evangelho. Antes de entrarmos no tema da noite, eu gostaria de fazer uma pequena e simples homenagem a 3 amigos que acabaram desencarnando nesta semana que se passou. A primeira pessoa é Elisângela Palmejan. Ela era trabalhadora da Fraternidade Espírita Irmã Maria, fica lá na Vila Industrial, divisa de São Paulo com Santo André, no ABC. Era uma grande trabalhadora daquela casa que eu também frequento fazendo palestras, e acabou desencarnando pelo Covid. O Manolo Quesada, que nós conhecemos também,
palestrante espírita e comunicador da TV Mundo Maior. Eu me encontrava, às vezes, com o Manolo, quando eu sou convidado, às vezes, para fazer programa ao vivo lá na TV Mundo Maior, e quando terminava, então, a apresentação do programa que a gente faz parte, e ele já entrava no mesmo estúdio para fazer o programa dele. Então, nesses poucos minutos ou segundos, a gente se abraçava e era só risada, uma simpatia de pessoa. E a outra pessoa é o Fábio Rodrigues da Silva, um grande amigo, trabalhador, uma pessoa honesta, digna, e que acabou também em tenra idade, desencarnando de Covid, ele que há pouco tempo perdeu a mãe também para o Covid. Então, que a espiritualidade maior, Bezerra de Menezes e toda a sua equipe socorrista possam abraçar esses nossos irmãos, dando todo o tratamento, todo o apoio que eles merecem lá na espiritualidade. Ontem foi 28 de março, domingo. Foi o domingo de Ramos. O domingo de Ramos é o domingo que antecede a Páscoa. Então, foi o dia em que Jesus adentra a cidade de Jerusalém montado num burrinho. E o povo aclama a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. O povo estava com folhas de palmeiras segurando e aclamando Jesus como o rei de Israel. Jesus adentra, então, a cidade de Israel dessa forma. Mas, 5 dias depois, então, Jesus seria condenado por esse mesmo povo, seria condenado à crucificação. E assim, ele acabava desencarnando, partindo para o plano espiritual. Aliás, nós falamos aqui do domingo de Ramos, o próximo domingo é o domingo de Páscoa, dia 4 de abril. No dia 4 de abril tem uma live também que eu vou fazer falando sobre um tema muito interessante. Não podia deixar de ser a Páscoa cristã e a Páscoa pagã. Então, vamos falar sobre a origem da Páscoa, de onde vem esse nome Páscoa, a origem dos ovos, não só ovos de chocolate, mas antigamente eram ovos que eram pintados e dados de presente. Toda essa história da Páscoa a gente vai contar no domingo que vem, uma live, às 9 horas da manhã. E aí, se vocês tiverem interesse, é só acompanhar as minhas publicações nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e o WhatsApp também, tá? Bem, ainda antes de entrar no tema da noite, eu sei que tem muita gente que me segue nas redes sociais e que não é espírita. Tem até uma afeição pelo espiritismo, mas não é espírita. Então, nós vamos explicar rapidamente o que é o espiritismo, porque muita gente confunde. A doutrina espírita, ela está estruturada em tríplice aspecto. Na ciência, por meio da pesquisa. Na filosofia, por meio do questionamento. E na religião, por meio da fé. Mas não a fé cega, e sim a fé raciocinada. O Espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, discípulo de Pestalozzi. E o Espiritismo foi trazido pelo Espírito de Verdade, que trouxe os ensinos de Jesus devidamente explicados para nós. O Espírito de Verdade é um grupo de espíritos superiores que veio justamente para trazer esses ensinos devidamente explicados, porque alguns dos ensinos de Jesus ainda hoje nós teríamos sérias dificuldades de entender. Por exemplo, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, moral estranha. Eu peço que vocês, depois da live, peguem o Evangelho no capítulo 23, leiam só os ensinos de Jesus, sem as explicações de Allan Kardec, e vejam se vocês conseguem entender o que Jesus disse há mais de 2000 anos. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, temos ainda grande dificuldade em entender alguns dos ensinos de Jesus. Por exemplo, no capítulo 23, ele diz, não vim trazer a paz, mas a espada. Se nós levarmos esse ensinamento ao pé da letra, chegaremos à conclusão de que Jesus era uma pessoa violenta, e sabemos que não. O que foi que ele quis dizer com isso? Então, por isso, a importância de nós estudarmos a doutrina espírita para conhecer ainda mais os ensinos de Jesus. E a vinda do Espírito de Verdade, também chamado de Consolador Prometido ou Espírito Santo,
essa vinda foi dita por Jesus, que disse que ia pedir ao Pai Celestial para que enviasse esse Espírito de verdade para nós. E o Espírito de verdade, então, vai ficar eternamente conosco aqui na Terra, de acordo com as próprias palavras de Jesus. Isso está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e versículo 26. A explicação sobre o Espírito de verdade nós podemos também encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 6, itens 3 e 4. E a doutrina espírita, então, ela não tem o objetivo de ser melhor que as outras religiões, de jeito nenhum. Apenas nos ensina os postulados de Jesus, falando sobre o amor, sobre a caridade, sobre a humildade, e nos levando também a fazer a reforma íntima. O que vem a ser essa reforma íntima? É quando eu começo a colocar para fora, a me esquivar, a me livrar de todos os pensamentos, sentimentos negativos, coisas ruins que eu tenho dentro de mim. Então, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a inveja, tudo isso eu vou deixando de lado. Então, a isso nós chamamos de reforma íntima, porque nós vamos nos transformando em pessoas melhores. Também fazemos, Adriana, uma homenagem aqui ao Allan Kardec, porque hoje é dia 29 de março. Depois de amanhã, nós comemoramos o aniversário da desencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou no dia 31 de março de 1869. Então, aqui a nossa simples homenagem ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, depois dessa pequena introdução, nós entramos no tema da noite. Isabel, Lia e Miriam, as três irmãs. É uma história muito bonita que nós vamos tomar conhecimento nesse instante. Jesus estava na Galileia com seus apóstolos. E após ter falado ao povo, três mulheres se apresentaram a ele no final da tarde. Elas escondiam o rosto, temerosas de serem expulsas pela comunidade ali existente. Alguns, inclusive, teciam críticas, questionando a presença daquelas mulheres ali diante do Mestre. A mãe delas desencarnara no último parto, deixando-as aos cuidados do marido, um homem muito bruto e trabalhador. Ele quase não via as filhas, porque passava o dia todo, acordava muito cedo, chegava tarde da noite, então ele passava o dia todo fora de casa, trabalhando para poder sustentar as suas filhas. E durante o transcorrer do dia, os vizinhos tomavam conta dessas meninas, enquanto o pai trabalhava. Enfim, elas cresceram. Cresceram e tornaram-se prostitutas. Ouviram falar que Jesus passaria por ali, na região onde elas exerciam a sua profissão. Buscaram informações com os seus clientes. Queriam conhecer o Mestre de Nazaré. A diferença de idade entre elas era muito pouca. O pai delas, tendo enviuvado ainda muito moço, muito cedo, ele casou-se novamente com uma outra moça, uma moça muito dedicada, muito prestativa. Ela conquistou tanto as meninas que passou a ser chamada de mãe. Embora não fosse a mãe biológica, mas passou a ser tratada como mãe porque tinha muito carinho com as meninas. Passaram-se os anos. Passaram-se os anos e o novo casal não teve filhos. Isso gerou uma certa frustração na jovem esposa, até porque o marido, tomado pelo preconceito reinante na época, uma vez que a mulher era infértil, era estéril, não podia ter filhos, então esse marido passou a buscar outras mulheres fora de casa. O sentimento de raiva passou a tomar conta da mulher, ainda mais porque ela via as três irmãs sempre juntas, frutos do casamento anterior de seu marido. Certa vez, o marido a agrediu fisicamente e
disse ainda duras palavras para ela, dizendo que ela estava velha e feia, e não servia sequer para lhe dar um filho que serviria para cuidar dele na sua velhice. Se você quer ofender uma mulher, chame-a de velha e feia. Aí você vai ver essa mulher ofendida. E foi isso que aconteceu com ela. Ficou muito ofendida, com muita raiva. Ela olhou-se no espelho, viu as marcas das chicotadas que o marido acabara de lhe dar. Viu também as marcas que o tempo lhe trouxe, pela vida dura que levava. Passava o dia todo cuidando das 3 meninas. Meninas que nem eram filhas de sangue. Então, ela começou a ser tomada pelo ódio. Passou a colocar nas meninas a culpa por sua esterilidade, porque tinha de trabalhar muito para cuidar delas, como se o trabalho trouxesse, a consequência do trabalho fosse a esterilidade. Mas é sempre assim. Quando algo de ruim acontece conosco, a gente sempre quer arranjar um culpado. Dificilmente a gente põe a mão na consciência e reconhece nosso próprio erro. Dizendo, não, fui eu que causei isso aí, então a culpa é minha. A gente sempre procura colocar a culpa em outra pessoa. Foi o que aconteceu com essa jovem esposa. Colocou a culpa nas meninas que eram inocentes. Então, o que ela fez? Essa mulher, ela planejou a venda das meninas a algum dos inúmeros mercadores que passavam pela estrada próximo de onde elas moravam. Em pouco tempo, partia daquela localidade uma senhora com 3 meninas numa das caravanas. A mulher desceu numa grande cidade. Estava munida de uma sacola. Dentro dessa sacola havia o dinheiro da venda das meninas. Ela vendera as meninas para os mercadores. As 3 meninas inocentes gritavam pela mãe de coração, mas esta sequer olhou para trás. Foi-se embora cuidar da sua vida. As meninas, então, seguiram na caravana sem saber o que de fato estava acontecendo. Nada entendiam, eram muito pequenas. E com o passar dos meses, elas foram se acostumando com a realidade vivida. Comiam, dormiam, dançavam, sorriam. As perguntas que elas faziam não eram respondidas pelos mercadores. E esses mercadores diziam que elas deveriam obedecer para não serem punidas. Enfim, chegaram a uma grande cidade. O movimento era enorme, era muito grande, muitas pessoas. As moças foram devidamente banhadas e perfumadas, foram cuidadas para que ficassem ainda mais bonitas do que já eram. Ficaram alegres, ficaram felizes com tudo aquilo. Mas essa alegria, essa felicidade durou muito pouco tempo, porque elas logo se viram num palco de frente a um leiloeiro. Sim, havia um leiloeiro que as oferecia a quem pagasse mais dinheiro por elas. Enfim, elas foram compradas por uma mulher que pagou uma alta soma em dinheiro pelas 3. Essa mulher era dona de uma casa de prostituição e as moças passariam a trabalhar para ela. Em determinado dia, elas souberam da vinda de Jesus para aquela região onde elas exerciam a profissão no prostíbulo. Estavam ansiosas por conhecer o Rabi Galileu, o mestre de Nazaré, Jesus Cristo. Quem seria aquele capaz de curar as doenças do corpo e da alma? Quem seria? Como as receberia? Seriam rejeitadas diante do povo? Eram as dúvidas delas. Elas
já haviam sofrido a rejeição da mãe, que as deixou, que as vendeu aos mercadores. Haviam sofrido a traição dos amigos da caravana. Haviam sofrido a venda, a humilhação da venda em leilão. E o filho que uma delas deveria nascer, porque uma delas engravidou, então essa que engravidou teve de abortar o próprio filho, porque na profissão de prostituta ela não poderia ter filhos, era uma despesa a mais para a dona do prostíbulo. Então, teve de abrir mão do próprio filho, abortar para continuar na sua profissão. Era muito sofrimento para essas 3 irmãs. Estavam, enfim, diante de Jesus. Jesus as recebeu sem nenhum preconceito. Nenhum preconceito. As recebeu muito bem. O mestre sabia da impossibilidade de retirá-las do prostíbulo, uma vez que elas eram propriedade de alguém. A mulher havia comprado as 3 do leiloeiro. Enfim, elas eram escravas e Jesus não podia tirá-las dali. Essa situação era legal diante das leis dos homens daquela época, mas imoral diante das leis de Deus. Jesus falou-lhes sobre o amor. Descreveu sobre o amor, sobre a caridade, a humildade, a prática do bem, o perdão das ofensas. Passou os ensinamentos a elas, e elas, quando voltavam para o prostíbulo, repassavam esses ensinos para as outras moças, as outras prostitutas que lá ficavam. E então, o prostíbulo virou um local de disseminação do evangelho. Vejam, o prostíbulo virou um local de disseminação do evangelho de Jesus. Porque Jesus, certa vez, disse aos fariseus: os sãos não precisam de médico. Por isso ele vivia no meio dos doentes, das prostitutas, dos ladrões, pessoas tidas como de má tendência. Mas ele dizia, os sãos não precisam de médico. Por isso, então, ele se aproximava dessas pessoas para passar os seus ensinamentos e ajudá-las na sua evolução moral e espiritual. Durante os 7 dias que Jesus ficou ali, naquela região, essas 3 irmãs, Isabel, Lia e Miriam, foram todas as noites para conhecer os ensinos de Jesus. Não faltaram a uma noite sequer. Então, durante os anos em que elas permaneceram na casa de prostituição ali na Palestina, essas 3 irmãs difundiam os ensinos de Jesus, não só às outras moças do prostíbulo, como também aos frequentadores, aos homens que frequentavam aquela casa. Aqueles homens iam em busca do prazer carnal, mas também acabavam por conhecer o caminho, a verdade e a vida, como o mestre havia dito. Alguns as tinham como loucas, outros só queriam mesmo saciar a sua libido. No entanto, havia homens que compreenderam e também seguiram os ensinos de Jesus, o evangelho de Jesus, constituindo família, respeitando o casamento e a esposa, surtindo frutos diante dos ensinos repassados pelas 3 irmãs. Em determinada tarde, em que se formava uma forte chuva, um verdadeiro temporal, eis que bate à porta do prostíbulo uma mulher de uma certa idade, pedindo guarida, pedindo ajuda ali naquela casa. Então, essa mulher foi devidamente acolhida. Deram-lhe banho, trocaram-lhe as roupas, serviram-lhe um saboroso caldo
e depois a colocaram para dormir, porque ela estava muito cansada, estava quebrada. Foi descansar. Quem era essa mulher? Quem era essa mulher? No dia seguinte, as 3 irmãs descobriram a identidade dessa mulher que, na tarde anterior, havia buscado a casa de prostituição pedindo ajuda. Quem era essa mulher? Tratava-se de nada mais, nada menos que a própria mãe delas. Sim, era a mãe delas, aquela que as vendeu para os mercadores, que foi embora sem olhar para trás. Ela estava ali diante das filhas. Então, as irmãs imediatamente ajoelharam-se junto ao leito e começaram a beijar as mãos da mãezinha de criação. Estavam felizes por rever a mãe querida, a mãe de criação. Nenhum julgamento, nenhuma condenação, nenhuma palavra sobre o passado. Então, vejam que Jesus ficou 7 dias ali na região, passando os ensinamentos, e nesses 7 dias elas então foram conhecer os ensinos de Jesus. Em poucos dias depois, a mãezinha de criação apareceu e elas já colocaram em prática a caridade, acolhendo a mãe ali na casa de prostituição, dando-lhe banho, trocando as roupas, dando comida, colocando para dormir, e depois beijando as suas mãos, não questionando o porquê da mãe ter feito aquilo com elas, as consequências que isso trouxe, porque elas se tornaram prostitutas, se tornaram escravas. Nenhuma delas questionou nada. Cuidou da mãe, cuidaram da mãe com um carinho muito grande e também perdoaram de coração a atitude da mãe. Na semana passada, eu fiz uma live falando sobre o perdão, a importância do perdão na nossa vida. Jesus nos explica isso no seu Evangelho. Então, vejam que essas 3 irmãs colocaram em prática rapidamente aquilo que Jesus havia ensinado. E muitas vezes nós, hoje, atualmente, temos muita dificuldade de praticar o perdão. Passamos, às vezes, anos e, às vezes, até uma encarnação inteira e não perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então, nós temos de aprender a prática do perdão para podermos nos livrar de um peso em nossas costas. A culpa por alguma coisa que nós fizemos de errado, nós devemos também pedir perdão para as pessoas. Devemos ter essa humildade de reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Então, nessa live que eu falei sobre perdão, eu trago exemplos, trago orientações do Divaldo Franco, de Louise Hay, a autora americana, norte-americana, entre outros exemplos do dia a dia que a gente traz sobre o perdão. E aqui, nessa live, nós também temos essa prática do perdão que foi feito pelas 3 irmãs. Enfim, aquela mãezinha de criação, ela estava ali diante das suas filhas, entregue àquelas 3 irmãs. O dinheiro da venda das meninas durou muito pouco. Não durou muito tempo, não. Por quê? Ela gastou esse dinheiro com bebidas e coisas fúteis. E assim, logo que acabou o dinheiro, essa mulher, a mãe de criação, teve de se prostituir para ter o que comer, para se alimentar, para sobreviver, para subsistir. E quando a beleza física foi-se embora, ela virou uma mendiga, já que os homens não queriam mais saber, não se interessavam por ela. Tem muita gente, aí é um comentário meu, isso não está na obra pesquisada, mas tem muita gente que se preocupa muito com sua aparência física, e não está errado, esse tipo de... nós temos de cuidar do nosso corpo físico, isso é uma obrigação que nós temos para com Deus. Deus nos deu esse corpo físico que abriga o nosso espírito para que nós possamos nos burilar, pagar pelos erros, os equívocos do passado, na atual encarnação. Então, temos a obrigação de cuidar muito bem do nosso corpo físico,
Por isso, nós devemos, sim, fazer exercícios, andar de bicicleta, correr, fazer caminhada, praticar um esporte qualquer. Então, nós temos de cuidar do nosso corpo físico para que ele possa oferecer condições de a gente, então, cumprir a nossa tarefa aqui na Terra. Nada contra, eu também faço os meus exercícios até por ordem médica. Mas o que eu quero dizer é que tem muita gente que fica obcecada por isso, pela beleza física, aquele corpo malhado. Então, as pessoas gastam fortunas por isso. E aí, tem muitas pessoas que, aliada a um corpo bonito, ainda tem um rosto que ajuda bastante, são pessoas bonitas, têm uma face bonita, e muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade, tornam-se arrogantes e prepotentes e tratam as outras pessoas com desdém, humilhando as outras pessoas, achando-se melhores. Só que, aqui, assim como na história, o tempo passa para todo mundo. O tempo passa e essa beleza física, esse corpo malhado, também envelhece. Então, as pessoas vão se ver diante da realidade. Vão ver que perderam muito tempo de praticar o bem ao semelhante enquanto estavam ocupadas com orgulho e com a sua vaidade. Mas isso é um comentário meu à parte da obra pesquisada. Vamos, então, voltar aqui à nossa história. Essa velha senhora, a mãe das 3 moças, ela não estava bem de saúde. Ela teve uma febre muito alta, logo perdeu a consciência e acabou por desencarnar. Desencarnou, deixando as 3 filhas em prantos. Novamente, Isabel, Lia e Miriam, as 3 irmãs, estavam sozinhas sem a mãe. Já haviam ficado sem a mãe biológica, porque havia desencarnado no último parto. Haviam ficado sem a mãe de coração quando ela as vendeu para os mercadores. E agora, novamente, estavam sem a mãe de criação, porque acabara de desencarnar. O tempo foi passando. O tempo foi passando e a beleza das 3 irmãs também foi se esvaindo, é o que eu acabei de dizer. A pessoa pode ser linda de morrer, mas o tempo passa para todo mundo. E essa beleza física, ela vai se embora. E para elas não foi diferente. Então, elas não eram mais procuradas pelos homens que se interessavam pelas mais jovens. A dona do estabelecimento dos prazeres sexuais, do prostíbulo, era uma pessoa de bom coração. Era uma mulher de bom coração. Se afeiçoou às 3 moças, agora já com uma certa idade, se afeiçoou a essas 3 mulheres pela história delas, por terem sido abandonadas, vendidas num leilão. Então, não achou justo deixar as 3, agora numa idade avançada, deixá-las no olho da rua, simplesmente porque não podiam mais se prostituir. Então, essa mulher, como tinha um bom coração, agiu de uma forma sensata. Ofereceu a elas que trabalhassem fazendo serviços domésticos na casa. Administrariam a casa e ali permaneceriam vivendo. E para isso, essa proprietária do prostíbulo ofereceu a elas, reservou a elas um enorme cômodo, um salão muito grande, para que as 3 se instalassem. E elas, como eram pessoas muito humildes, disseram, mas esse espaço aqui é muito grande, bastava um quartinho em que pudéssemos ter a nossa cama para repousar à noite. Não precisa tudo isso. Mas logo veio a resposta da espiritualidade, do porquê desse cômodo gigante. É que as pessoas logo passaram a procurá-las. Inclusive os próprios clientes do prostíbulo passaram a procurar as 3 senhoras. Iam em busca dos ensinos de Jesus. Iam em busca do evangelho do Meigo Rabi. Afinal de contas, as 3 irmãs haviam falado com o mestre. As 3 irmãs
conheceram-no pessoalmente. Aquele quarto que parecia grande, na verdade serviu para recepcionar as pessoas que iam ali em busca de um acalento, de uma palavra amiga. Muitas estavam desesperadas, muitas doentes, iam em busca de um consolo. E então, esse cômodo gigante, grande, servia justamente para acolher essas pessoas. Nada é por acaso. As 3 irmãs já eram bem velhinhas quando desencarnaram juntas na mesma noite, lá no prostíbulo, na casa de prostituição, lá na Palestina. Desencarnavam assim Isabel, Lia e Miriam, as 3 irmãs. Naquela tarde em que as 3 foram ao encontro de Jesus, perguntaram ao mestre por que teriam de ser prostitutas, uma profissão que na época sofria muito preconceito por parte das mulheres, preconceito por parte dos homens também. Não eram reconhecidas, aliás, eram perseguidas. Perguntaram ao mestre que mal elas fizeram para passarem por tudo isso. E Jesus lhes respondeu calmamente, o meigo rabi, lhes disse, explicou-lhes que elas nada fizeram. Prontificaram-se para tal tarefa, para a divulgação do Evangelho às pessoas necessitadas de amor e de caridade. Então vejam que esses 3 espíritos, Isabel, Lia e Miriam, eram espíritos do bem. Porque mesmo antes da encarnação na Terra, lá no plano espiritual, já haviam se prontificado a passar por essa dura provação, passarem por prostitutas para divulgarem o Evangelho de Jesus. Naquela época, como disse, a profissão era muito assediada pelos homens, mas sofria muito preconceito também. Não era fácil ser prostituta. E elas se prontificaram para poder passar por essa provação e assim ajudar Jesus a recuperar as almas perdidas. Então, eram espíritos do bem, espíritos abnegados na divulgação do Evangelho. Assim, então, termina a história de Isabel, Lia e Miriam, as 3 irmãs. Maiores detalhes vocês podem encontrar no livro Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus, da médium Cirineia Yolanda Maffei, ditado pelo espírito Leon Tolstói. Leon Tolstói, nesse livro, conta histórias de mulheres do povo, mulheres simples, não famosas como Maria de Nazaré, como Maria de Magdala ou Joana de Cusa. Mulheres simples, que tiveram contato com Jesus e, após esse contato, elas tiveram suas vidas transformadas para melhor. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de fazer uma live para uma casa com a irmã e contamos a história de Esmeralda, a cigana. Uma história também muito emocionante, muito cativante, que também nos remete ao perdão. Ela também praticou o perdão a Esmeralda. Então, são histórias muito bonitas e eu estava dizendo em off para a Adriana, antes da gente começar a live, que esse livro eu já li há muito tempo, tive de reler para relembrar alguns detalhes, e nessa releitura, enquanto estávamos montando a live, e que é uma palestra, a gente acabou em prantos, acabei chorando de emoção, por ver uma história tão bonita como essa. Então, me emociona muito, e desde manhã eu venho me preparando para não chorar diante de vocês, porque a emoção é muito grande diante dessa história muito linda. Bem, então, nós terminamos a história delas, e eu vou pedir aqui para a Adriana um tempinho mais, nós temos ainda acho que uns 10 minutos, talvez
10, 15, alguma coisa assim, mas não vai durar muito tempo, não. Eu vou falar sobre um outro tema que eu tenho percebido, que é de suma importância para que nós espíritas e os não espíritas também tenham conhecimento, tá bom? E esse tema, um tema bem curto, ele tem um título assim, é Espiritismo ou Kardecismo? Aí tem uma interrogação, tá? Um ponto de interrogação, Espiritismo ou Kardecismo? E tem assim, dizemos assim, os adeptos do Espiritismo, eles são os espíritas ou os espiritistas? Essa informação está no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, discípulo de Pestalozzi, que fez a codificação da doutrina espírita, como falamos no início. Está no Livro dos Espíritos, na introdução, e lá tem mais detalhes sobre isso. Então, vejam que Kardec chama os adeptos do espiritismo de espíritas ou espiritistas, e não de kardecistas. Para se fazer alusão à doutrina espírita, é comum nós ouvirmos das pessoas os termos kardecismo e kardecista. Se nós formos perguntar para essas pessoas por que elas usam esses dois termos, normalmente vamos ouvir a seguinte explicação. É para diferenciar de doutrinas como a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. Normalmente ouvimos isso. Nós, espíritas, temos um enorme respeito pelos irmãos umbandistas, quimbandistas e candomblecistas. Temos um enorme respeito. Eu mesmo tenho amigos umbandistas, tenho amigos também no candomblé. Na quimbanda eu não conheço, não sei se tem alguém que eu seja amigo. Mas o fato é que eu tenho amizade com essas pessoas, elas sabem que eu sou palestrante espírita, nós trocamos conhecimentos, trocamos figurinhas, mensagens, e isso nos remete a um conhecimento e à prática da harmonia entre as religiões. Por isso, nós temos um enorme respeito, não só pela Umbanda, Quimbanda e Candomblé, como temos respeito com todas as religiões. Mas não podemos chamar a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé de espiritismo, porque são sincretismos afro-brasileiros e não espiritismo. Isso não quer dizer que nós sejamos melhores, coisa nenhuma. Na norma gramatical brasileira, nós temos o sufixo ismo. O que é o sufixo? É aquela parte final da palavra. Então, o sufixo ismo, ele vem do latim ismos e vem do grego ismos. E é um formador de substantivos abstratos, aqueles que você não pode palpar. Como, por exemplo, o liberalismo. A palavra liberalismo é algo que você não pode palpar. Temos também o sufixo ista, que designa o partidário de uma doutrina ou de um modo de pensar, como, por exemplo, o positivista, o budista e assim por diante. Com esse sufixo ismo, podemos formar nomes de religião, doutrinas filosóficas ou sistemas políticos. Por exemplo, com ismo nós podemos formar o budismo, nome de religião, podemos formar kantismo com K, que é uma doutrina filosófica, e também o comunismo, que é um sistema político. Além disso, nós também temos o druidismo, que é a religião dos druidas. Aliás, Kardec foi um sacerdote druida numa encarnação anterior. E também temos o espiritismo, a religião dos espíritas. Então, vejam, espiritismo, a religião dos espíritas, e não kardecismo. Por isso, então, esse termo kardecismo, gente, não é correto, porque significaria a doutrina de Kardec, enquanto que kardecista seria o seguidor dessa doutrina. Mas nós que somos espíritas, nós sabemos que a doutrina espírita ela foi codificada por Allan Kardec, mas não podemos chamá-la de kardecismo, porque ela foi trazida pelo Espírito de Verdade, como dissemos no início da nossa live. O Espírito de Verdade
um grupo de espíritos superiores que veio em nome de Jesus para trazer os seus ensinamentos. Então, a doutrina espírita foi trazida pelos espíritos e não por Kardec. Ora, se ela foi trazida pelos espíritos, então é doutrina espírita ou espiritismo e não kardecismo. Portanto, os termos corretos são espiritismo e espírita, e não kardecismo e kardecista. Perceberam? Então, a partir de hoje, quem usa esses termos, vamos deixar de usar, gente. Está equivocado. Se alguém perguntar para você qual é a sua religião, diga, eu sou espírita. Eu vejo muita gente, muito espírita, colocando no perfil do Facebook, lá, espírita kardecista. Não existe isso, gente. Se você responder, eu sou espírita, a pessoa fala, você é espírita kardecista? Não, eu sou espírita. Ah, mas você é kardecista? Não, eu sou espírita. Mas você é do kardecismo? Não, sou espírita. Tá? Não existe esse negócio de espírita kardecista. Então, mesa branca. Algumas coisas aí que acabam se equivocando, tá? Tem casas espíritas que eu vou fazer palestras e muitas pessoas nas redes sociais perguntam se eu sou de mesa branca. Tem casa espírita que eu vou que nem mesa tem. É tão pobre que nem mesa tem. Não tem esse negócio de mesa branca. Espiritismo do mal, espiritismo disso, daquilo. Não tem nada disso, gente. É espiritismo só. Não existe kardecismo de jeito nenhum, tá bom? Como eu sou meio curioso e gosto de fazer pesquisas, eu fui nos dicionários para saber se esses vocábulos, se essas palavras, kardecismo e kardecista, estão lá. E eu encontrei em alguns deles essas palavras, tá? Mas nós, que somos espíritas, sabemos que, embora em alguns dicionários essas palavras, kardecismo e kardecista, existam, conceitual e doutrinariamente, esses dois termos estão incorretos, tá? Pelos motivos que a gente já elencou aqui para vocês. Eu trago como exemplo 6 dicionários. Desses 6, 3 aceitam erradamente as palavras, os vocábulos kardecismo e kardecista. 2 deles, desses dicionários, têm sede lá em Portugal. Já tentei contato com eles, por e-mail, WhatsApp, telefone, sinal de fumaça, e não consigo resposta. E eu expliquei tudo isso que eu estou passando para vocês, dizendo do equívoco de se manter esses vocábulos no dicionário. Simplesmente, desde 2019, venho tentando isso, eles simplesmente não me respondem. E 3 outros dicionários, acertadamente, não aceitam esses termos. Então, não vamos usar esses termos porque estão equivocados. Uma vez eu respondi a um questionário do IBGE e nesse questionário tinha um item lá perguntando sobre religião. Então, tinha inúmeras religiões elencadas e uma delas era espírita kardecista. Eu procurei lá para ver se tinha só espírita, não tinha. Eu tive que colocar espírita kardecista. Mas eu enviei um e-mail para o IBGE informando que estava errado aquilo ali. Não existe espírito kardecista, que demonstra que a pessoa que elaborou o questionário não conhece a doutrina espírita. Cabe a nós, espíritas, ensinarmos às pessoas o correto. Conheço, inclusive, dirigentes que usam esses termos porque dizem que o seu público também usa. Mas nós somos divulgadores do evangelho, divulgadores da doutrina, não podemos ensinar coisas equivocadas. Nós que somos trabalhadores, somos médiums, nós que somos expositores, somos palestrantes, nós que somos dirigentes de uma casa, não podemos ensinar algo errado. Por isso, estou passando essa informação. Aliás, o Divaldo Franco também tem um vídeo no YouTube em que ele explica isso aí para vocês também, tá? Eu trouxe alguns detalhes a mais do que o Divaldo fala. Mas, para encerrar, eu tenho uma frase aqui que eu acho muito legal, muito interessante com relação a esse tema. E diz assim: todas as religiões que acreditam na existência do espírito são espiritualistas, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Por exemplo, o católico, o evangélico, o budista, o quimbandista, o candomblessista, o umbandista,
todos acreditam na existência do espírito, então todos são espiritualistas, mas nem todos são espíritas. O que não quer dizer, novamente dizendo, que nós espíritas somos melhores que ninguém, de forma nenhuma. Então, a gente termina a nossa live aqui, agradecendo novamente ao convite da nossa querida Adriana, toda a equipe do Grupo de Estudo Vivência, na cidade de Guarulhos, Grande São Paulo. Rogo a Jesus de Nazaré, rogo a Jesus, esse que está aqui atrás de mim, que abençoe todos vocês, abençoe suas famílias, seus entes queridos, seus amigos, as pessoas que têm contato com vocês. Muito, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Hoje eu vou dormir muito feliz, viu, Adriana? Pela presença de todos vocês. É muito gratificante a gente ter esse contato com vocês, mesmo à distância. Quem quiser contato comigo, gente, nas redes sociais, no YouTube e no Facebook, é só digitar meu nome, Aloísio Rocha, Aloísio com U e com S, tá? E no Instagram é só digitar @AloísioRock, Aloísio com U e com S, Rock, R-O-C-K. Por que eu coloquei Rock? Porque eu sou fã do rei do rock and roll, Elvis Presley. Sim, então para homenagear o Elvis, eu coloquei Rock no final, tá bom? Não se esqueçam de, pedindo amizade nas redes sociais, mandarem uma mensagem dizendo que vocês assistiram a esta live aqui no Grupo Vivência, para que eu saiba de quem se trata e a gente aceitar, então, a amizade de vocês, tá bom? Aliás, falando em Elvis, a gente está para combinar aí com a Adriana está muito curiosa de saber como é a palestra que nós montamos, Jesus de Nazaré e Elvis Presley. Sim, eu montei uma palestra falando dos dois, porque me veio uma intuição e disse assim, se você gosta tanto de Jesus e você é fã do Elvis, por que não junta os dois numa só palestra? E eu aceitei o desafio. Levei 18 meses, 1 ano e meio, para montar essa palestra. Eu trago trechos do Evangelho de Jesus, intercalados com as músicas do Elvis. Mas não são quaisquer músicas. São músicas que estejam relacionadas ao texto bíblico. Por exemplo, se o texto fala de amor, fui buscar uma música do Elvis que fala de amor. Se fala de caridade, fui buscar uma música dele que fala de caridade. Por isso eu levei 18 meses, porque o Elvis tem 746 músicas gravadas e registradas. Então, a gente teve que fazer um trabalho de pesquisa muito grande. E consegui os playbacks das músicas, o fundo musical, com o maior fã-clube do Elvis do Brasil, a Gambi Elvis. E, então, a gente coloca os playbacks, o fundo musical, coloco as letras das músicas em inglês, com tradução em português, e eu mesmo faço o vocal. Então, é uma palestra musicada de 60 minutos, em que nós conhecemos o Evangelho de Jesus, conhecemos as músicas do Elvis, e eu trago também detalhes, alguns detalhes da vida de Elvis, porque, para quem não sabe, Elvis Presley era uma pessoa muito caridosa, de um coração muito bom. Então, a gente só faz essa apresentação, Jesus e Elvis, presencialmente. Pelas redes sociais não dá, porque o impacto não é tão bom assim. Quando é presencial, todos participam e a harmonia fica muito maior. Então, a Adriana já está aí, entrando em contato conosco. Depois da pandemia, a gente vai agendar para estar com vocês, tá bom? Entrego agora o comando aí da live para a Adriana, ou para quem de direito, para dar prosseguimento, agradecendo, então, a presença de todos vocês. Gratidão. Olha, gente, o Aloísio é um showman mesmo, viu? E ele, toda essa empolgação é tão bonita, a gente nem vê o tempo passar, né? E ele não para de falar e a gente, um assunto dentro do outro, e, né? Muito obrigada, viu, Aloísio? Belíssimo tema. Março ainda, né? Mês das mulheres, então contar uma bela história faz muita diferença. Se você quer atrair um público e dar algum entendimento, conta uma bela história, né? E faz bastante diferença. A gente pode não lembrar da data, de onde ouviu, mas se a história ela toca, ela fica com a gente e a gente transforma, leva ela para a vida. Então,
Obrigada, muitos ensinamentos dentro dessa palestra. Acho que daria outra palestra sobre o mesmo tema, porque tem muitos assuntos aí dentro, né? E é isso mesmo. A gente vai firmar outras datas. Fiquem atentos que o Aloysio vai estar com a gente mais vezes esse ano, presencial ou não. A gente já apontou aqui alguns temas, já fui anotando. Muito obrigada, viu, Aloysio? E a gente está chegando perto das 9 horas, mas eu acho que ainda dá tempo da gente, para quem quiser fazer comentários ou perguntas. Mas antes da gente abrir para as perguntas, deixa eu agradecer o pessoal que está no Facebook, que está acompanhando a gente. Ana Paula Alves do Nascimento, a Marlene Leal, a Norvina Nogueira, a Fite Vieira, e hoje a gente tem a presença da Meire Zambello. Bem-vinda, Meire, uma querida, muito bem-vinda. E é um prazer receber esses amigos aí. Então, fica aí agora, para quem quiser, né, comentar, vamos, não briguem, um de cada vez. Quem quiser fazer perguntas, comentários, por favor. Eu só quero colocar que o Aloysio foi muito feliz nessa colocação do kardecismo aí, que é uma coisa que sempre me incomodou também, né? Se somos espíritas, não precisa de adjetivos, porque o espiritismo é claro, né? Espírita é aquele que segue a doutrina espírita. Então, quando alguém pergunta, eu sou espírita, mas espírita como? Eu sou espírita, sigo a doutrina espírita, que foi codificada por Kardec, mas eu não sou adepta de Kardec, eu sou adepta da doutrina espírita. Com certeza, Laureci, nós poderíamos ficar aqui várias horas conversando com o Aloysio, porque ele realmente traz um conteúdo muito significativo, de muita contribuição. Obrigada, viu, Aloysio? E nós, nos bastidores, estávamos também conversando com o grupo, né? O quanto é importante a gente estar unido nesse momento onde são tantos os desafios em vários lares, né? E que quando a gente ora em casa sozinho, claro que tem sua força, sua relevância e sua importância, mas quando a gente está unido, num momento assim, a nossa força é maior. E às vezes uma pequena palavra pode transformar o dia da gente, a vida da gente, e a missão do palestrante, daquele que ouve a palavra do Cristo através da doutrina dos Espíritos, é justamente essa, é da gente divulgar, esclarecer. Então, que bom, né, que a gente tenha esse momento juntos. Então, estão todos convidados para a semana que vem estarmos todos juntos novamente. Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Fernando, hoje está quietinho. Fernando, Álvaro. Tudo bem aí, meninos? Na hora, mas tudo bem, fica à vontade, irmão. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Não, é assim, na minha humilde opinião, a forma de ver, o espiritismo, o espírita, independente da corrente, é espírita. Seja nós que seguimos a doutrina de Kardec, como eu conheço alguns centros de Umbanda que também usam o kardecismo, vamos colocar o livro de Kardec, todos somos espíritas, não importa se mesa branca, não importa se Kardec ou não Kardec, o que importa é uma coisa só, é amor ao próximo, tá? É você seguir aquilo que você acredita. Todos somos cristãos, mas é seguir aquilo que você acredita. Então, tem muita gente que se diz espírita ou se diz isso ou aquilo e não procura colocar em prática os ensinamentos que a gente tem. Isso eu estou falando geral, independente da corrente, entendeu? Então, às vezes você tem uma pessoa mais cristã, independente de nada, ela diz assim, eu sou ateu, graças a Deus, né? E pratica a caridade, faz muito mais coisas que muita gente que é espírita, muita gente que é católica faz. O amor ao próximo acima de qualquer coisa.
Isso é... E independente de qual linha que se siga, a gente sabe que a Umbanda veio dos cultos africanos, mas tem uma coisa maravilhosa também. Maravilhosa também, entendeu? E eu acho que é por aí mesmo. É como eu falei, Fernando, tem amigos na Umbanda, tem amigos no Candomblé, pessoas que nós nos damos muito bem, tá? Uhum. E quando eu me lembro, nas palestras eu sempre digo o seguinte, que religião é uma coisa que não se discute. E quando a gente desencarnar, Fernando, a espiritualidade superior não vai nos perguntar qual era o nosso rótulo religioso. Você era espírita? Você era católico? Era umbandista? Que umbandista? Não, exato. Não. O que vai ser questionado para nós? O que nós fizemos de bom para o nosso semelhante? Praticamos a caridade? Praticamos o amor que Jesus nos pediu? Fomos humildes? Então, segundo algumas, diz que quando a gente desencarna, que vai para o lado de lá, né, a verdadeira situação nossa é quando passa aquele famoso filminho para a gente de tudo que você fez de bom e de ruim, né? E aí cai a tua ficha, diríamos assim, vamos botar entre aspas, né? E você vê o que você teria que fazer e o que você não fez. É verdade. Por isso que começa a reencarnação de novo, né? E isso é o que consta, assim, algumas pessoas que já tiveram tem um pouco mais de conhecimento mais profundo, né, diríamos assim, que teve já como se fosse uma psicografia, né, dizendo como é que é a coisa lá. É você mesmo que se condena, tá? Não é o pessoal que chega e fala para você. Eles te recebem muito bem, mas aí só bota o filminho para você ver, só tá aqui esta é sua vida. É verdade. No próprio Evangelho, nós temos o relato de uma rainha de França, em que se achava rainha lá no plano espiritual. A rainha era aqui e queria ser recebida como rainha lá, sangue azul. Chegando lá, ela percebeu duramente que os seus súditos, as pessoas mais humildes, a quem ela tratava com desdém, estavam espiritualmente mais evoluídos, muito maior que o dela. Então, ela caiu a realidade, ela tornou-se, então, um espírito mais humilde. Verdade. Isso aí, obrigada, Fernando, pelas contribuições de sempre. Então, nesse momento, nós vamos nos aproximando da nossa hora de harmonização, como se nós estivéssemos lá no grupo, onde nossa equipe de vibração leva toda essa condição de prece e de vibração. Nesse momento, eu gostaria muito de que nós nos concentrássemos justamente em todo esse desafio que muitas famílias vêm passando. Cada um de nós tem recebido notícias mais próximas de desencarne, principalmente por conta do Covid e toda essa situação desafiadora que essa situação social está trazendo e está chegando muito perto dos lares dos nossos conhecidos. Então, eu gostaria de pedir uma especial atenção para todos aqueles que têm passado por momentos difíceis nesse sentido. Então, eu queria pedir para a nossa equipe, Cida, Lourdes, vamos lá? Quem faz hoje a vibração? Vai, Cida. Cida, abre seu microfone, por favor. Querida. Então, vamos serenando os nossos corações e mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus. E agradecendo essa oportunidade que Ele está nos dando hoje, novamente de estarmos juntos. Eu gostaria que vocês mentalizassem a água de todos os lares. Que essa água que nós tomamos, os nossos amigos, nossos parentes,
seja fluidificada, para que nessa água traga muita saúde, muita harmonia para o nosso organismo, pedindo para o nosso Mestre Jesus confortar todos aqueles que estão passando por esse momento difícil nos lares. Vamos abraçando cada um desses que nós conhecemos e levar esse amor que nós estamos sentindo, que os nossos mentores da nossa casa, que estão todos em um só pensamento, ajudando, acolhendo todos, e nós também. Por isso, eu agradeço, Senhor, gratidão, que assim seja, graças a Deus. Tudo bem? Obrigada, Cida, obrigada a todos. E que tenhamos uma excelente semana. O Grupo de Estudo Espírita Vivência se reúne também às terças-feiras em outro curso, às quartas-feiras com o Evangelho. Às quintas-feiras estamos em outro grupo de estudo, aos domingos, quinzenalmente, estudamos o Livro dos Espíritos. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando, que gostariam, né, de estudar um pouquinho mais da doutrina espírita, nós estamos à disposição. Basta chamar lá no WhatsApp para receber maiores informações, ou então curtir a nossa página do Amigos do Vivência, que lá também seguem publicações, não só nossas, mas também de outros grupos, de outros amigos que publicam lá no grupo também. Tudo em prol da divulgação da doutrina. Então, se você quer participar do nosso grupo, é bem-vindo, é só chamar no WhatsApp. Obrigada, boa noite, Aloísio, boa noite, meus amigos. Boa semana para todos, eu sou a última a sair. Boa noite a todos, tchau. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Luiz. Boa noite, boa semana. Boa noite, bom repouso, bom descanso.